vamos voltar a falar sobre o seu direito. O assunto de hoje são as novas regras para a aposentadoria. Estamos aqui com a advogada Camila Falcão. Camila, já temos bastante interação no nosso WhatsApp, viu? Coisa boa. Vamos embora colocar a nossa primeira dúvida para interagir com você. E você aí de casa, se tem alguma dúvida, manda pra gente no 991050400. Coloca a primeira pergunta aí na tela, porque a doutora Camila está aqui a postos para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos lá. A pergunta é de Débora Oliveira. Bom dia. Sobre o assunto do BPC, representante legal, precisa gerar biometria? Sou representante legal do meu filho. Ótima pergunta. Sim, é obrigatório hoje, com as mudanças do BPC, que tanto a pessoa que vai solicitar o beneficiário tenha a biometria, se for maior de idade, quanto o representante legal do seu filho. Precisa sim, obrigatoriamente, ter a biometria. Ah, bacana. Essa biometria, de que forma ela é feita? Tem que ir até a instituição para poder realizar? Sim, normalmente em situações em que você volta, por exemplo, você vai fazer uma nova identidade. Quando você faz a nova identidade hoje, já é obrigatório ter a biometria. Se você quiser atualizá-la, tirar uma segunda via também. Então, tanto a forma de você ir fazer a sua identidade, quanto você ir numa situação eleitoral, você consegue ir nesses canais. Maravilha, pergunta respondida. Vamos para a próxima agora. Vamos saber quem está interagindo no nosso WhatsApp com a gente, é Lidiane Kelly. Gostaria de saber se meu esposo teria direito à aposentadoria, pois ele tem 45 anos e trabalha de carteira assinada desde o ano de 1999. Vai fazer mais ou menos uma média 26 anos, né, doutora? Isso. Bom dia, Lidiane, muito obrigada pela sua dúvida. Veja bem, quando a gente faz a análise de uma aposentadoria, a gente tem que verificar em qual é a melhor regra que ele se encaixaria. Por exemplo, como existem algumas regras de transição, seria necessário a gente avaliar com a documentação completa dele de carteira assinada e também as análises de outras contribuições, de outros vínculos que ele possa ter tido, caso seja um caso assim, para verificar se ele atinge a carência necessária de alguma aposentadoria. Por exemplo, se fosse uma aposentadoria por idade, que não é o caso dele, teria que ter 180 meses de carência. Se for alguma regra de transição, já que ele não tem a idade mínima de 65 para a aposentadoria, então ele provavelmente vai se encaixar em alguma regra de transição e teria que se verificar qual seria mais benéfica rentalmente para ele. Doutora, vamos só relembrar, quem é que se encaixa nessas regras de transição? A quem ela contempla? As pessoas que ainda não atingiram, não tinham atingido o direito adquirido da aposentadoria antes da reforma que veio com a emenda constitucional de 103 de 2019, se ela não se encaixava, ela pode hoje atingir algum direito dentro dessas 4 ou 5 regras de transição, que foi feita após a reforma da Previdência. Então, é interessante ele procurar ou ela procurar um advogado especialista para, fazendo o cálculo necessário, identificar qual é a melhor regra de transição que a pessoa se enquadra. Doutora, e quando falamos sobre procurar um advogado, é muito interessante porque é necessário para poder ter uma orientação maior, porque eu vejo muitas pessoas também darem entrada na aposentadoria pelo site do INSS e termina demorando um pouco mais, porque muitas vezes não consegue reunir a documentação necessária, ainda não sabe a quem recorrer, né? Fica com alguma dúvida ali no site, então é bastante importante ter essa orientação, né, doutora? Com certeza. E sabe o que é mais interessante, Joana? Caso você não tenha atingido seu direito, quando você faz um planejamento previdenciário com um advogado especialista, ele te traz um relatório específico, caso você não tenha atingido ainda seu direito com as regras de transição atual, para quando você atingiria o seu direito e qual seria a melhor regra, justamente por causa dessas mudanças que acontecem anualmente. Então, uma vez aposentado, hoje você não consegue desaposentar. Então, você não pode, infelizmente, se apoiar apenas naquele cálculo que existe no meu INSS, que se faz uma contagem, uma simulação de tempo, porque quem faz é um robô, não é uma pessoa. Então, o robô ele não consegue ter uma ideia do que pode ter na documentação de uma carteira de trabalho, de um vínculo em algum órgão público, que um advogado especialista consegue identificar perfeitamente. E são muitos detalhes, né? São umas coisas muito minuciosas que, às vezes, o cidadão ele tem o direito de se aposentar e ainda não conseguiu justamente por não saber desses detalhes, conhecer direito um pouco mais a lei, né, doutora? Exatamente. Então, é importante, sim, ter esse apoio de um advogado especialista, porque ele vai trazer todo o conhecimento que ele tem
tem na prática para ajudar o cidadão a se aposentar com o melhor benefício. Maravilha. Tem mais perguntas, viu, do nosso Ótimo. WhatsApp. Coloca aí que eu quero saber quem é que está com dúvida e vamos tirar agora com a doutora Camila. Régia. Bom dia, me chamo Régia. Bom dia, Régia. Muito obrigada pela sua participação. Minha mãe é pensionista há 14 anos e hoje ela está com 64 anos. Ela pode dar entrada na aposentadoria? Bom dia, Régia. Prazer ter sua pergunta aqui com a gente. Olha, a pensão, ela não gera carência para a aposentadoria. Então, é importante identificar se ela veio contribuindo, se ela está com as contribuições necessárias e a carência para o direito da aposentadoria. Porque se assim tiver, ela pode receber, Joana, tanto a aposentadoria quanto a pensão acumuladas. Se nesse caso, ela tiver direito à aposentadoria também. Entendido. Tá respondido, né, Régia? Qualquer dúvida pode mandar para o Instagram da nossa doutora Camila Falcão T. Tem mais dúvidas, viu, doutora? Sim. Vamos colocar aí na tela quem é que está falando conosco é Jussara Ferreira. Meu esposo tem 65 anos de idade e com 30 anos de contribuição. Ele está na ativa, ainda como comerciário. Para se aposentar, seria melhor como tempo de contribuição ou pela idade? Bom dia, Jussara. Muito obrigada também pela sua dúvida. Se ele já tem 30 anos, ele infelizmente não atingiu 35 para o tempo mínimo de tempo de contribuição, que apesar de não existir mais, pode entrar em alguma regra de transição. Se ele já tem 65, ele tem a idade mínima para uma aposentadoria por idade, por exemplo. Mas seria interessante ele procurar um advogado especialista para identificar qual é das duas aposentadorias, se ele se encaixar em alguma regra de transição, a melhor. Se seria por idade ou pela regra atual, ou se seria alguma regra de transição que ele teria que esperar mais um pouquinho, mas com a renda maior, por exemplo. Então é interessante sim ele fazer um planejamento. Entendido. Próxima pergunta. Vamos só ver quem é que está participando. Bom dia, Selma. Eu tenho 59 anos e 23 anos de contribuição. Com essa idade, com esse tempo de contribuição, doutora, ela já pode se aposentar? Bom dia, Selma. Considerando apenas o tempo e a idade, ainda não. Mas ela pode fazer um planejamento, como eu falei. Olha como é interessante essa questão do planejamento, para identificar em qual regra de transição ela se enquadraria. Visivelmente, a gente não consegue já dar um aval, assim, um resultado específico, porque o advogado tem que identificar se teria mais tempo, por exemplo. Porque às vezes, como eu falei, na simulação do INSS aparece 23 anos lá, mas quem sabe ela não já teria 30, por exemplo. Ou então, poderia se enquadrar em alguma situação que ela pode aumentar esse tempo por algum período especial exposto a algum agente nocivo que ela teve e que você pode, inclusive, reverter esse tempo num tempo comum, que a gente chamava antes da regra da emenda constitucional, antes da reforma da Previdência. Então, é interessante ela procurar, sim, um advogado para identificar isso. Maravilha, doutora. Desde já lhe agradeço. Chegaram várias perguntas no nosso WhatsApp que, infelizmente, não temos tempo para continuar respondendo. Mas quem não teve a dúvida respondida pode entrar em contato com você pelo Instagram, não pode? Pode. Esse Instagram, inclusive, Joana, esse @CamilaFalcãoT, eu vou desativar. Eu tenho hoje um novo, Camila T. Falcão ADV. Então, quem tiver interesse pode procurar através disso. Vamos repetir só para o pessoal de casa que ainda não pegou, dá tempo de pegar o celular e procurar. @Camila T. Falcão ADV. Maravilha, doutora. Muito obrigada e volte sempre, viu? Prazer estar aqui.